Fala pessoal, o pastor Emanuel Carlos aqui, Livraria Luz e Vida. Hoje nós estamos dando início ao nosso primeiro podcast, Café com Missões, e a gente acredita demais que esse é um tempo que Deus tem nos chamado, tá, para poder divulgar a sua palavra, conversar com pessoas, conhecer histórias. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, né? Vai abençoar a sua família e todos aqueles que precisam de uma palavra, de um testemunho. Eu tenho certeza que hoje, no nosso primeiro bate-papo, vai ser um conteúdo enriquecedor, tá bom? Então vem comigo que hoje vai ser muito bom. Nesse primeiro podcast da gente, a gente trouxe a presença do nosso pastor, o pastor Josué, atual presidente da Luz e Vida, né? E hoje ele está aqui, pastor. Como é que o senhor está, pastor? Graça e paz, sentindo bastante o calor de Recife, mas eu quero saudar a todos aí com a bênção de Deus. Nosso desejo que esse tempo de conversa seja bastante enriquecedor, como Amém. Você falou. Sim, né? Sim. Meu nome é Josué Brepo. Eu estou no Ministério Pastoral já há 34 anos e meio, quase 35 já. Nossa. E sempre dentro da mesma denominação, Cristianismo Decidido, da qual pertence também a editora Luz e Vida. Eu também tenho servido como presidente da Associação das Igrejas, bem como da editora Luz e Vida já há várias gestões, há muitos anos já. E é um privilégio poder estar aqui. Amém. Café com Missões tem muito a ver comigo, porque missões é talvez a sintonia mais forte no meu coração. Todo o meu chamado para o ministério tem a ver com missões. Desde pequeno eu venho de um lar cristão, nascido quase que dentro da igreja, vivendo todo o tempo na igreja, embora fiquei separado de Deus por algum tempo, mas logo retornei. Mas desde a infância, uma palavra muito forte no meu coração era um chamado de missões. E quando eu retomei minha caminhada com Deus, quando jovem, todo esse chamado voltou com muita força, e então eu me dispus a entrar num seminário, me formar, com vistas a missões. Então eu sempre tinha um anseio de sair para o campo missionário. Sim. E por fim acabei sendo pastor de igreja. No primeiro momento isso me frustrava muito, porque eu desejava muito mesmo ser missionário, mas ao longo do tempo Deus me mostrou que, sendo um pastor com visão missionária, eu poderia fazer talvez muito mais do que se eu estivesse no campo. Isso de fato aconteceu. Durante toda a minha jornada de ministério, eu pude estar ajudando muitas missões se estabelecerem, muitos missionários se sentiram desafiados e foram enviados com a ajuda do meu ministério, da igreja que eu pastoreava. Então hoje eu posso me sentir um missionário bem-sucedido, embora eu mesmo nunca tenha ido para o campo. Sim, sim. Pastor, um pouquinho da sua história o senhor acabou de contar pra gente, né? É uma história muito enriquecedora pelo seu tempo de evangelho, são mais de 30 anos, não é isso, do evangelho. O que hoje o senhor, ao olhar para trás, né, qual a maior luta que o senhor pode ser assim, poxa, foi difícil vencer essa luta, mas eu consegui. Eu lembro que o senhor falou como jovem, o senhor tomou a decisão, né, de fazer missões, de ingressar, de trabalhar. Então, na sua caminhada com Cristo, quando jovem, né, qual foi a sua maior dificuldade? Foi amizades? Foi um tempo difícil um pouco com a família? Como o senhor viveu? Como o senhor pode falar pra gente? Bom, como eu disse, eu vim de um lar cristão. Sim, sim. Meus pais, sempre fiéis na igreja, sempre muito envolvidos com a igreja. Eu tenho 2 outros irmãos que são formados pastores. Entretanto, eu me desviei, acabei cedendo ao chamado do mundo e fiquei fora por muito tempo. Qual era a sua idade, pastor? De 14 anos até 21 anos, foi o tempo que eu fiquei longe dos caminhos do Senhor. Né? Sim, sim. E a partir que eu retornei, eu não posso dizer que tinha dificuldades. Dificuldade eu tinha enquanto estava afastado. Sim, verdade. Porque o peso da palavra sempre nos faz repensar em tudo aquilo que já ouvimos
Bem como a Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E eu posso dizer, como prova viva, de que tudo aquilo que eu aprendi como criança teve um peso muito grande para o meu retorno. Essa palavra viva e eficaz ficava incomodando o tempo todo, e eu sabia que só ia ter paz voltando aos caminhos do Senhor. Sim, sim. Pastor, o senhor falando um pouco sobre o testemunho, eu me lembrei também de uma época da minha vida que eu acabei me afastando, né? E eu retornei. Né? Eu sei o motivo que me trouxe de volta, né? O mundo para mim não conseguia mais me satisfazer. Eu já tinha tido uma experiência com Cristo, mas tinha me desviado, né? Não nasci numa família cristã, mas eu sinto que o amor do Senhor ele me chamou. Né? E quando o Senhor retornou para os braços do Senhor com 21 anos de idade, o que lhe trouxe de volta? O que foi que lhe atraiu naquela hora? Na verdade, existia uma inquietação muito profunda no meu coração, porque eu conhecia a palavra, eu sabia que o caminho que eu estava trilhando é um caminho de morte, e havia um aperto no coração, um desejo de voltar, embora não houvesse força. Eu queria entender o Evangelho que eu tantas vezes ouvi e que eu já havia me rendido a ele anos anteriores, e não tinha força para isso. Mas foi pela leitura da palavra que eu recebi alguns entendimentos. Eu entendo que por uma revelação especial de Deus, sim, por meio da palavra, e então eu retomei. Assim, na verdade, assim, aquele anseio de querer voltar para Deus estava presente em mim. Sim. Quando o senhor retornou para a igreja, né, com seus 21 anos de idade, como foi sua caminhada? A partir dali, como o senhor começou, o ministério que o senhor ingressou, até o senhor chegar a pastor? Ok, então de imediato, quando eu retornei, antigas palavras que eu já havia recebido na minha infância retornaram com um peso muito grande. Uma das coisas que eu lembro muito é a letra de uma música que cantávamos como criança, que dizia assim: não é direito conhecê-lo e não dizê-lo a mais ninguém. Não é direito quando alguém diz vai e não quer ir. E essa mesma palavra, juntamente com outras lembranças, me faziam de logo entender assim que a minha vida deveria ser dedicada ao ministério. Então logo eu já me propus a ir para o seminário. Fiquei no Seminário Teológico de Gramado, Rio Grande do Sul, por 4 anos. Me formei bacharel em teologia e já fazem agora 34 para 35 anos de ministério. Que eu entendo assim, jamais eu posso imaginar uma vida diferente. Se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo 10 vezes. Como Tiradentes disse, 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Assim eu penso com relação ao ministério. Amém, amém. Eu acredito, pastor, que assim, o testemunho ele não só enriquece, como ele fortalece a vida de nossas pessoas, a vida das pessoas. Eu particularmente gosto muito de ouvir testemunhos das pessoas, daquilo que as pessoas falam. E o senhor falou aí sobre a sua caminhada, né? O senhor foi consagrado, separado a pastor, né? Quantos anos de idade? Assim que o senhor finalizou a sua faculdade de teologia, o senhor foi separado a pastor? Exatamente. O senhor tinha quantos anos? Na verdade, pelo processo da nossa denominação, sim, ainda tem um período de prova, né? Sim. Fica como estagiário por um tempo, certo. E eu fiquei ainda 4 anos de estagiário até ser ordenado. Mas já no ministério. Eu me formei no seminário em dezembro, não lembro precisamente o ano agora. No mesmo mês eu já estava no campo trabalhando. Inicialmente solteiro, 4 meses depois eu casei e levei minha esposa como minha fiel companheira nessa jornada. O senhor falou no início sobre a questão de o senhor ser um homem muito apaixonado por missões, né? Nessa sua trajetória, o senhor chegou a fazer viagens missionárias, chegou a ir para o Nordeste, para o Amazonas, alguns países? Ok. Na verdade, como eu já disse, a minha chamada inicial foi para missões. Num primeiro momento eu me vi como um peixe fora do aquário, sendo pastor e não missionário, como era o meu anseio. Sim, sim. Mas por fim, logo Deus foi me mostrando que eu, como pastor, poderia ser um capacitador, um
facilitador de missões, e isso de fato aconteceu, então eu poderia fazer muito mais. E isso logo aconteceu. Eu me envolvi com vários projetos missionários, organizei e liderei vários projetos missionários, criamos em conjunto com a igreja outros projetos nossos próprios, enviamos missionários para vários lugares. Primeiro apoiamos missionários até de outras denominações e agências missionárias em vários lugares. Por fim, nós criamos nosso próprio projeto na Mongólia, enviamos missionários para a Mongólia, e eu tive a graça de Deus de estar nesse campo missionário pelo menos por 4 vezes. Também nós temos trabalho na Tailândia, eu já estive na Tailândia, temos missionários na Alemanha, inclusive meu filho é um plantador de igrejas na Alemanha. O senhor tem quantos filhos? 2 filhos, o Mateus, o mais velho, que está na Alemanha, e a Priscila, que está em Curitiba com a gente. Ambos são missionários? A Priscila não. A Priscila ela tem a sua vida secular, sim. Né? Mas o Mateus ele é um missionário voluntário. Ele com sua própria formação profissional, ele se autossustenta e está trabalhando em projetos de plantação de igreja. Benção. Enfim, eu acabei por conta do chamado missionário, eu estive visitando vários países. Argentina, Estados Unidos, e em vários outros lugares que a gente acabou tendo oportunidade de estar. Outros ainda que eu desejo pisar. Na África, por exemplo, a gente já ajudou tanto na África, e na África eu ainda não pisei. Mas eu espero em Deus ainda pisar nessa terra. Sim, com certeza. Pastor, na sua caminhada, né, o senhor contou uma grande história que o senhor tem. Como começou a Luz e Vida nessa sua caminhada? Onde foi que o senhor se encontrou com a Luz e Vida e começou o seu projeto na Luz e Vida? Na verdade, a Luz e Vida e a minha história, a história da Luz e Vida, elas caminharam paralelamente, né? Porque eu sempre fui membro dessa denominação, Cristianismo Decidido, da qual pertence também, e é onde nasceu a editora Luz e Vida e o Esmilinguido, né? Então, a Luz e Vida tem pouco mais de 60 anos, então um pouquinho mais do que eu tenho de idade. Então, à medida que foi acontecendo a minha história dentro da Cristianismo Decidido, também aconteceu a história da Luz e Vida. E alguns anos mais tarde, quando eu já no ministério, assumindo a liderança da denominação, assumi também a liderança como presidência da Luz e Vida, a qual eu já sou presidente há 23 anos, no mínimo. Nossa. Como eu posso falar? A Luz e Vida, ela tem uma grande história, né? São mais de 60 anos, acredito que sejam 67, né? Isso, para ser mais exato. Eu queria que o senhor contasse um pouco da história da Luz e Vida até os dias de hoje, para que as pessoas possam conhecer melhor nossa história. A gente não é toda livraria que tem uma história como essa de 67 anos, então acredito que a Luz e Vida ela tem uma longa história, né, que seria muito interessante que a gente pudesse conhecer. Isso. Na verdade, a história da editora Luz e Vida vai muito além desses 67 anos. Isso porque a nossa denominação, Cristianismo Decidido, ela nasceu de uma ação missionária que se desenvolveu dentro de um movimento pietista na Europa, mais precisamente na Alemanha. E esse movimento pietista, também não vou gastar tempo agora para falar sobre isso, senão um podcast não seria suficiente, mas esse movimento pietista desenvolveu alguns trabalhos de apoio. Um deles é o trabalho literário, que se chama Blätter Mission, na Alemanha, Blätter Mission, missão de folhetos. Sim. E, inclusive, esse é o modelo, é a figura que veio e depois foi repetida aqui no Brasil. Então, o modelo de folheto que hoje nós temos nas igrejas brasileiras veio através desse projeto. Não posso dizer que geral, né? Mas nós somos precursores nesse sentido. Sim. Inclusive, a Luz e Vida, antes desses 67 anos que ela tem instituídas, antes disso já existiam alguns anos de funcionamento
como uma impressora de folhetos que eram distribuídos para evangelismo e enfim. Então, essa foi a dinâmica. Esses missionários que vieram e trouxeram e criaram a nossa denominação, trouxeram também a visão de um trabalho literário e começaram a operar nesse sentido. E então surgiu a Luz e Vida, que veio crescendo, foi uma das primeiras editoras evangélicas no Brasil e vem servindo ao corpo de Cristo durante esses anos todos. Alguns anos mais tarde, teve a entrada do Esmilinguido nessa história, né, que talvez você gostaria de ouvir um pouquinho com também certeza, sobre a história. Com certeza. Em uma das nossas igrejas, em Curitiba, existia um grupo de jovens, entre eles 4 jovens, que eles criaram, na verdade, o Esmilinguido, né? Entre eles uma moça desenhista, a Márcia de Razi, que é considerada a mãe do Esmilinguido, e mais 3 outros jovens que, em conjunto, eles formaram um trabalho chamado ARVCRIS, Artes Visuais Cristãs. E eles faziam o trabalho com esse personagem, com fotos tiradas com câmeras e feito slides para retroprojetor, e enfim, e com um papelzinho com uma história, sim, isso foi, só que eles não tinham uma força de entrada no mercado. Como fazia parte da mesma família denominacional, então eles se ligaram à Luz e Vida, fizeram a doação dos direitos para a Luz e Vida, e então a Luz e Vida começou a injetar recursos, e houve então esse boom, tanto da Luz e Vida, quanto do próprio Esmilinguido, né? Que ele entrou por todo o território do nosso país e além, fronteiras, e conseguiu um espaço no coração de muita gente, né? Então, ô pastor, o Esmilinguido é um nome que até meu filho, quando fala, ele meio que não consegue falar bem pelo nome, né? Esmilinguido. E como que surgiu esse nome, a ideia desse nome, né? Qual o propósito de ter colocado esse nome Esmilinguido? Pelo fato de que uma formiga é um serzinho pequeno, sim, né? Esquélito, magrinho, fraquinho, esmilinguido. Né? A palavra esmilinguido, sim, que não é um termo qualquer, esmilinguido é um termo comum do vocabulário brasileiro, que passou a ser o nome dele. É um serzinho esmilinguido, mas com um significado muito grande e que conquistou o coração de todo mundo, né? Benção. Hoje realmente o Esmilinguido ele tem feito uma diferença enorme, né, na nossa geração. As pessoas amam o Esmi, né? E como que o senhor enxerga hoje o Esmilinguido, né, para esse tempo? O impacto que ele consegue trazer na sociedade, para a nossa criançada? Eu pessoalmente vejo que as crianças no nosso tempo, elas estão suscetíveis a influências das mais variadas. Infelizmente, poucas boas influências. Sim. E eu entendo que o Esmilinguido não é só essa, mas é uma das ferramentas de se poder inserir no coração da criança preceitos cristãos, valores de moral, ética, e esse é o meu sonho, na verdade, que o Esmilinguido, assim como já tem sido ao longo, sim, desses anos, continue fazendo essa tarefa de ser uma opção sadia de instrução, de entretenimento, algo que acaricie o coração da criança e igualmente dos pais, no sentido de oferecer um momento agradável para a criança, com um ensino saudável, sim, sim, aproximando, que é o nosso objetivo geral, isso, como Luz e Vida, aproximando pessoas a Deus. Eu entendo que o Esmilinguido é um dos nossos grandes missionários que nós temos. Sim. A Luz e Vida ela tem uma raiz missionária, né? Pela história que o senhor contou dos missionários que vieram da Alemanha, não é isso? A gente vê que a raiz da livraria Luz e Vida ela é missionária.
Mas hoje a Luz e Vida, ela também é uma livraria e editora missionária. Não seria isso? Hoje a Luz e Vida, ela tem apoiado causas missionárias pelo mundo, ações sociais. Como tem sido o trabalho da Luz e Vida no campo missionário hoje? Exato. Em primeiro lugar, a própria Luz e Vida, nós entendemos que ela não é um mercado. Sim. O nosso entendimento é que a Luz e Vida, ela é uma agência missionária. Porque o nosso espírito, a essência da nossa atividade é aproximar pessoas a Deus. Então, quando uma pessoa entra numa loja como essa, às vezes com um conflito familiar, a intenção que nós temos é oferecer a ela disponibilidade de ter um livro que fale a respeito daquele assunto e ela seja abençoada. Sim. E uma pessoa que vem aqui e às vezes nem conhece a Jesus, de repente ele pode vir a ter conhecimento de alguma literatura que aproxime ela de Jesus. O nosso anseio é que as pessoas venham aqui às vezes com um peso no coração e até no atendimento de um dos nossos cooperadores aqui, ele receba uma palavra de orientação ou ao menos uma direção para ele ir até a uma das nossas muitas igrejas parceiras de muitas denominações que têm andado juntamente conosco nessa tarefa. Sim, sim. E então nós vemos isso como um trabalho missionário. Mas também a Luz e Vida tem se envolvido com ações sociais. Nosso entendimento é que a ação social também faz parte da missão, da grande comissão. E a nossa livraria, a nossa editora, ela tem cooperado com isso. Ela também tem cooperado ao longo de toda essa história com muitos desses nossos envolvimentos missionários que nós temos como denominação e, afora da denominação, muitos outros projetos que têm sido apoiados pela Luz e Vida. Basta você acompanhar um pouco as nossas mídias, você vai poder saber isso. Nós temos até mesmo aqui na região de Recife várias instituições que têm sido apoiadas pelo trabalho da Luz e Vida. Então, você que vem para a loja Luz e Vida pode ter a certeza que você entrando aqui, só o simples fato de você entrar na loja e consumir talvez algum produto, você de alguma forma está cooperando com o trabalho missionário. Que legal. Ô pastor, uma dúvida que eu tenho, o senhor falou sobre as nossas ações sociais que nós contribuímos, mas atualmente, fora do Brasil, a gente tem apoiado alguma causa missionária em algum país? Como tem funcionado? Então, no momento que nós estamos vivendo agora, Sim. nós estamos vivendo um tempo de retomada, né? Todos que acompanharam a Vida Luz e Vida sabem que nós passamos por uma grande crise, mas graças a Deus nós estamos retomando a nossa caminhada. E eu vou dizer dos anos passados, sempre houve uma participação da Luz e Vida em todos os empreendimentos da nossa denominação e outros. Então sempre apoiamos missões, sempre auxiliamos várias missões, em particular essas na Mongólia, na Tailândia, na Alemanha. Nós temos alguns trabalhos fortes entre povos indígenas aqui no Brasil, povos Caingangue, povo Guarani, onde de muitas maneiras a Luz e Vida se fez parceira ao longo de muitos anos. Então ela é sem dúvida uma agência missionária. Sim, pastor. Então hoje, no caso, a Luz e Vida, ela tanto abrange o continente asiático, europeu e a África, a própria Europa, a própria América. A própria América. E também povos nativos aqui do Brasil. Sim. De fato, hoje a gente vive uma carência muito grande, né? A parte missionária da igreja, muitas vezes ela tem sido esquecida. E uma livraria que tem por raiz missionária, que hoje é a Luz e Vida, ela apoia essas causas. Inspira quando a gente sabe que ao entrar por essa loja e a gente comprar um livro, comprar um produto do nosso SMI aqui, a gente pode estar contribuindo para alcançar essas pessoas. Não é isso, pastor? Então, pastor, uma coisa que eu queria saber do senhor é a sua visão
né, para Luz e Vida, para os próximos 10 anos? Como que o senhor enxerga, principalmente a gente vindo de um momento tão difícil que está sendo a pandemia, que graças a Deus está começando a baixar mais, né? E a gente está numa retomada tanto de mercado como também voltando a uma vida mais normal, vamos dizer assim. Então, como o senhor enxerga a Luz e Vida para os próximos 10 anos? Ok. Na verdade, nós precisamos considerar uma coisa nesse cenário que existe no mundo inteiro, um cenário bastante inseguro. Nós estávamos imaginando agora que finaliza a pandemia e de repente nós temos aí essa questão de uma guerra tão severa que pode acabar influenciando todo o globo, né? Então nós na verdade não podemos dar nenhuma afirmação totalmente assertiva, porque nós vivemos um ambiente de insegurança, sim, mas sim. Obviamente existe expectativa Isso. E nós carregamos no coração uma grande expectativa. Na verdade nós passamos, como já falamos, um período de muita crise. Todos vocês que conhecem a Luz e Vida sabem uma certa opulência na qual nós já vivemos há alguns anos atrás, com um número bastante considerável de lojas em shoppings, e hoje nós fizemos um regresso muito grande. Nós tivemos uma perda muito sensível, que acabou sendo agravada ainda pela pandemia, mas apesar disso, Deus nos tem mantido. Amém. Inclusive, ontem nós tivemos a inauguração de mais uma loja lá em Paulista. Na verdade, é a primeira loja nessa retomada, né? Nessa retomada, exata. E ela é muito significativa para nós exatamente por causa disso. Sim, sim. Ela me dá a ideia de ressurreição. Porque, de fato, aliás, até num tempo recorde, considerado o nível da crise que nós vivemos, essa retomada, que foi uma retomada singela, muito aquém, talvez, de comparativos com a opulência que nós tivemos nos shoppings e assim por diante, mas é um passo saudável e sério. E nós estamos ainda prevendo mais alguma surpresa aí para o semestre que vem. Então, na verdade, eu estou com uma expectativa muito grande, muito grande. Para 10 anos, você falou? Sim. Eu penso, pela graça do nosso Senhor Jesus, nós retomarmos todo o posicionamento que nós já tínhamos antes dessa crise e, se possível, nos adiantarmos ainda muito mais, com um único propósito, de servir o reino de Deus, servir as igrejas de Jesus Cristo. Amém. O senhor falou uma coisa que chega a impressionar quando a gente escuta, né? A gente tinha 13 lojas e hoje apenas uma ficou de pé. Conseguiu ficar de pé. Então eu acredito que não só a gente, mas quem está nos ouvindo, nos assistindo, consegue de fato enxergar a mão de Deus sobre a Luz e Vida. Porque não é fácil ter passado por um momento como esse de pandemia, né? 13 lojas terem fechado e essa, em Recife, ter ficado de pé. A Luz e Vida, quando ela veio para o Brasil, ela não veio direto para Recife. Ela se instalou em Curitiba, foi isso? Curitiba. De Curitiba a gente chegou a expandir para algum outro lugar ou o centro sempre foi Recife? Na verdade, houve uma associação com uma outra instituição já existente também, mais ou menos no mesmo período, sim. Que é a CLC, Centro de Literatura Cristã, que era uma outra instituição cristã com essa visão missionária literária, mas que já em tempos anteriores ela passou pela crise que nós passamos. E na época eles não tiveram nenhuma opção de socorro, a não ser a Luz e Vida ter assumido toda a sua vida financeira, toda a sua situação. E então a partir daí nós temos Luz e Vida e CLC. Luz e Vida é o nome conhecido de todos, CLC é o CNPJ de cada uma das lojas. Então essa loja aqui, antes de ser Luz e Vida, ela era CLC. Aí a Luz e Vida acolheu, talvez essa seja a melhor palavra, acolheu a CLC no seu ambiente de crise e deu um novo
um novo respirar, né? Isso aconteceu inclusive com lojas em Porto Alegre, em São Paulo e algumas outras lojas que faziam parte da CLC então. Até então a Luz e Vida tinha loja apenas em Curitiba. A partir da junção com a CLC, nós tínhamos livrarias em outros locais, inclusive aqui. Entendi, pastor. Então, de fato, hoje apenas Recife, né, continuou de pé e graças a Deus está retornando. Ao olhar essa história, pastor, eu consigo lembrar muito, né, de um versículo que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Né? A gente viveu um tempo de multiplicação em lojas, né? Viveu todo aquele avanço, né? Precisamos nos reestruturar, estamos nos retomando. É como se a gente estivesse vivendo esse tempo, sabe? Essa bênção que Deus reservou para a gente. Então, pastor, eu queria que o senhor desse uma palavra final, tá, para os nossos ouvintes, sobre a nossa Luz e Vida, uma palavra também sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Ok, na verdade, eu queria deixar uma palavra focada dentro do que é o propósito desse evento aqui agora, Café e Missões. Eu queria lembrar que cada um de nós, cristãos, somos chamados com um propósito. Todos nós somos missionários e todos nós podemos ser missionários. Na verdade, devemos ser missionários. E uma forma muito interessante de você ser missionário, talvez seja fazendo uso da literatura. Você lendo e incentivando seu coração a respeito do caminho do Senhor Jesus por uma literatura, e aquilo que foi bom para você, você passa para frente. Ou até você presentear alguém que está numa certa necessidade com algum livro inspirativo dentro daquela necessidade daquela pessoa que você conhece. Dessa forma, você vai estar sendo diretamente um missionário, cumprindo com o propósito de Deus para nós, lembrando que a última palavra que Jesus falou antes de ser elevado aos céus foi: toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto, e anunciai. E uma tremenda ferramenta de anunciar é levando aos outros a literatura, né? Então, cada vez que você entra aqui nessa loja, sabendo do envolvimento da Luz e Vida com missões e tendo isso em mente, você se torna um missionário, torna um parceiro nosso. Então esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, que a Luz e Vida continua dentro desse caminho missionário e você, juntamente conosco, parceiro conosco, carreguemos essa tocha até que o Senhor Jesus venha. Amém, amém. Pastor, foi uma bênção conversar com o senhor. Eu estou muito privilegiado, né? O senhor que é um homem de experiências, contou uma grande história, não só sua, né, mas também como a Luz e Vida. Então foi um prazer imenso. Acredito que um presente de Deus, né? Quando a gente estava organizando o nosso podcast, a gente perguntava com quem, aí, né, a gente, poxa, o pastor Josué está vindo para Recife, né? Nada melhor que ser a primeira pessoa, as primícias do podcast, né? Então, assim, muito obrigado pelo seu tempo, né? A gente sabe que o senhor é um homem de muitas tarefas e responsabilidades, né? Não esqueça de passar em Boa Viagem para dar uma voltinha lá no nosso calçadão, né? Porque a gente, quem vinha a Recife e não vinha em Boa Viagem, não veio a Recife, né? Mas a gente entende também dos seus compromissos diários, né? Do seu dia a dia, e a gente está muito feliz de verdade de ter vivido esse momento com o Senhor. E é isso, pessoal. A gente está encerrando aqui nosso primeiro episódio do nosso podcast. Nós esperamos demais que você tenha gostado, tá? Se você nos assiste pelo YouTube, curte, comenta e compartilha esse vídeo para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, porque nós sabemos que pessoas como essa, como o nosso pastor Josué, ele tem testemunho, ele tem palavras que podem mudar a vida de uma pessoa, uma chave que pode tirar de uma situação difícil. E nós acreditamos que tudo aquilo que foi contado aqui, né, Deus já tinha reservado, e se você escutou, tenho certeza que existe um propósito também para a sua vida. Então compartilha com a tua família, tenho certeza que será uma grande bênção. E até o próximo podcast Café e Missões. Deus abençoe. Deus abençoe.